Fala pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui extremamente importante. O tema do vídeo de hoje é a verdade sobre a assessoria / consultoria de investimentos. E se você é um investidor que detém hoje de um serviço deste nível, é extremamente importante você considerar e conhecer vários pontos aqui que eu vou falar para vocês de forma transparente. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas também e se considerar inscrito no canal para sempre receber esses conteúdos de valor e fazer cada vez melhores investimentos. Vamos começar então. Basicamente, pessoal, antes de eu falar sobre a questão da assessoria em si, eu tenho que contextualizar os 3 possíveis cenários que a gente tem de pessoas atualmente. Primeiro cenário, basicamente, são aquelas pessoas que não sabem nada sobre investimentos e também não investem em nada. Aqui estão a maioria das pessoas e, infelizmente, este é o pior cenário que a gente conhece. O segundo cenário são aquelas pessoas que estão inseridas nesse grupo que não sabem sobre investimentos ou sabem muito pouco, mas estão começando a guardar ou investir todos os meses. Ela tem um patrimônio de mais ou menos de 5 mil, 10 mil, 50 mil ou 100 mil reais e está começando a construir a sua carteira de investimentos ou mesmo poupar para construir uma carteira futuramente. Então esse aqui também é um grande grupo de pessoas que estão enquadradas exatamente nesse segundo cenário. O terceiro cenário é justamente o nosso foco principal aqui do vídeo de hoje, que são as pessoas que não sabem sobre investimentos, mas têm um patrimônio, uma carteira de investimentos aí a partir de 300 mil reais. Lino, por que você fala de 300 mil reais ou a partir desse valor? Pessoal, basicamente, de forma resumida aqui, num serviço de assessoria ou consultoria de investimentos, a partir desse valor de carteira de investimentos, começa a fazer sentido exatamente esse serviço para os investidores de forma geral, tá? Então, é um ticket médio aqui que a gente, como profissional do mercado, conhece e a partir deste valor começa, sim, a fazer sentido para um serviço de assessoria e para o investidor na ponta também, tá? Então, basicamente, até contextualizando, esse pessoal, esse grupo de pessoas que não sabem sobre investimentos e tem um patrimônio a partir de 300 mil, a solução é justamente procurar uma assessoria de confiança ou uma consultoria de confiança. Por que eu falo isso? Os principais motivos são, primeiro, você que tem esse patrimônio, você não tem o tempo de estudar, mas investir da forma correta. Posso pegar um exemplo básico aqui de um médico, por exemplo, que ele tem diversos plantões, não consegue acompanhar o mercado, que é extremamente dinâmico, taxa Selic, inflação, bolsa, ciclos econômicos ou mesmo câmbio. Então, se você que tem esse patrimônio, muito provavelmente você não tem o tempo de estudar ou mesmo acompanhar e investir da forma correta. Tá? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é de que você não tem tempo para estruturar um planejamento financeiro junto com seus investimentos. Isto é, o que hoje eu tenho de justificativa para falar que eu invisto? Quer dizer, aonde eu quero chegar? Hoje eu invisto todos os meses ou tenho um patrimônio a partir de 300 mil? Será que você quer uma aposentadoria no futuro? Quanto que você quer se aposentar lá no futuro? Você quer adquirir diversos imóveis também em toda essa trajetória no longo prazo? Então, qual que é a justificativa hoje para os seus investimentos, para a estruturação que a sua carteira está atualmente? Então, basicamente, pessoal, é mais um motivo para falar para vocês sobre você ter uma assessoria hoje de investimentos de forma geral, tá? O que o assessor hoje de investimentos faz basicamente? O assessor, pessoal, ele é nada mais que um intermediador financeiro entre o cliente e o investidor com o mercado financeiro. Isto é, um assessor hoje que detém de um conhecimento técnico do mercado, conhece sobre produtos de renda fixa, renda variável, bolsa, ciclos econômicos, câmbio, enfim, todos os linguajares técnicos aí do mercado que a gente conhece, a gente justamente é um intermediador com o investidor, que não tem tempo ou mesmo não conhece sobre esses termos técnicos do mercado, com o próprio mercado. E sendo assim, a gente faz uma estruturação de um portfólio ou patrimônio diversificado ali em uma carteira de investimentos para rentabilizar o máximo possível dentro do perfil que esse investidor possui. Basicamente, essa atuação nossa de assessor, ela tem que seguir um dever fiduciário. E o que é um dever fiduciário, Lina, entre outras palavras? Basicamente, pessoal, são esses 3 âmbitos aqui que eu vou trazer para vocês. Primeiro, o dever fiduciário é uma obrigação de agir no melhor interesse do outro, que é o investidor na ponta. Ou seja, a palavra fiduciário vem de fidúcia, ou confiança, implicando um relacionamento baseado na confiança e na manutenção de uma relação de confiança. Perceba que essa manutenção não é imediata, e sim a longo prazo. Segundo ponto, padrão de ética elevado. Com esse padrão de ética elevado, o dever fiduciário exige um padrão de conduta mais rigoroso e ético do que o dever de cuidado comum que a gente conhece no mercado aí de forma geral.
Terceiro ponto, pessoal, e aí falando extremamente de forma transparente para vocês, que aqui está, infelizmente, a prerrogativa mais negativa nas principais assessorias hoje de investimento do mercado, é a falta de prioridade dos interesses do cliente investidor. Ou seja, o dever fiduciário deve colocar os interesses da pessoa a quem deve o dever acima dos seus próprios interesses. Ou seja, o interesse do cliente investidor tem que anteceder, tem que ser o primeiro lugar antes do interesse do banco, da corretora ou do assessor, tá? É isso que diz o dever fiduciário e é isso que todos os assessores e consultores de investimento tinham que seguir na sua atuação hoje como profissional, com os seus clientes e investidores na ponta, tá? Por que tem assessor, Lino, que infelizmente não executa o dever fiduciário? Justamente, pessoal, por conta do terceiro ponto que eu falei no slide anterior para vocês, que é o conflito de interesses. E por que existe ali no conflito de interesses? Por que hoje tem profissionais, assessores, consultores que colocam o seu interesse antes dos interesses dos clientes? Por conta, pessoal, de diversas prerrogativas que eu posso falar em outros vídeos detalhados aqui para vocês. Mas a principal delas, infelizmente, se dá pelo modelo de remuneração que esse profissional tem hoje com o seu cliente na ponta, tá? E é justamente isso que a gente vai entrar um pouco mais em foco aqui, para que vocês conheçam também essas informações que muitas das vezes não são repassadas da forma mais clara possível e que você, com certeza, depois desse vídeo aqui, vai estar munido e muito mais preparado aí nessa atuação de assessor e investidor também na ponta, tá? Basicamente, vamos voltar aqui. Como que funciona a remuneração? São dois modelos hoje de comissionamento que funcionam no mercado hoje de assessoria e consultoria. O primeiro, que é o Commission Based, que é aquele modelo em que o assessor ele é remunerado com base nos produtos que ele aloca ou recomenda para os clientes. E o segundo modelo, que é o Fee Based ou o Fee Fixo, que é aquele modelo que, independente da alocação que esse assessor ou consultor financeiro fizer, ele vai receber um FII, né, uma comissão mensal ali que seja, por conta desse serviço que ele presta com esse investidor na ponta, tá? Basicamente aqui, o Commission Base, que é o primeiro modelo, como eu disse para vocês, ele é uma remuneração imediata da comissão. Exemplo claro aqui, se eu sou um assessor que estou no modelo Commission Base com um determinado cliente investidor na ponta, ao eu escolher, por exemplo, o CDB do banco Linubank, esse banco vai pagar uma comissão, um valor para o banco ou corretora, que vai repassar para o escritório de agente autônomo ou de consultoria, que vai repassar por fim para assessor ou consultor, tá? É mais ou menos essa a remuneração que é feita para o assessor na ponta, e de novo, com base nesse modelo. Exemplificando aqui para vocês, para falar de contextualização também, o modelo de Commission Base ele é usado na maioria esmagadora das assessorias hoje no nosso país, no Brasil. Sendo assim, o modelo usado pela minoria, o Commission Base, ele é usado pela minoria, de novo, das assessorias consultorias nos Estados Unidos. Então você percebe que é o contrário. Enquanto aqui no Brasil é a maioria esmagadora no Commission Base, lá nos Estados Unidos, que é um mercado 3 vezes maior que o nosso, muito mais desenvolvido, é justamente o contrário, tá? E por fim, no mercado europeu, esse modelo de Commission Base entre assessor e consultor com cliente, ele é totalmente banido. Sendo assim, pessoal, até vi uma prerrogativa extremamente importante da gente comentar, que chegou no final do ano passado, mais especificamente em novembro, que foi a CVM 179. Lino, o que é essa CVM 179? Basicamente, pessoal, essa resolução, né, da Comissão de Valores Imobiliários, ela visa aumentar a transparência sobre a remuneração de intermediários financeiros, como corretoras e assessores de investimento com clientes na ponta. Sendo assim, as principais mudanças incluem a exigência de divulgar informações detalhadas sobre os custos, arranjos de remuneração e potenciais, veja que é potenciais conflitos de interesse, bem como a criação de um extrato trimestral de remuneração para o investidor. Ou seja, a resolução 179 da CVM veio de forma bem mais transparente aqui para o mercado, para que clientes que estão nesse modelo de Commission Base e assessores que trabalham nesse modelo, agora os clientes investidores sabem exatamente o quanto que os assessores ou consultores de investimento ganham na ponta quando eles vão alocar o seu recurso dentro desse modelo de comissão, tá? Por que eu falo isso? E por que vem em novembro, né? Muitas das vezes, pessoal, e aí de novo, até jogo uma pergunta para você que está assistindo esse vídeo. A maioria das pessoas hoje que tem uma assessoria ou consultoria de investimentos não fazem a mínima ideia de como esse assessor, esse consultor, ele é remunerado na ponta. Sendo assim,
por você não saber, existem diversos conflitos de interesse que muitas das vezes esses profissionais estão agindo, né, abaixo dos panos, enfim, entre a falta de conhecimento e informação que esses clientes investidores têm também, e por isso gera diversas prerrogativas negativas, como a degradação de patrimônio, conflito de interesse com respeito ao perfil de investimentos que esse profissional tem, né, baseado com o que a gente sabe que o cliente investidor busca. Então isso, pessoal, vocês percebem aqui de forma clara que trazem diversas prerrogativas negativas, tá? E infelizmente esse modelo também preconiza essas condições que eu falei. O segundo modelo de remuneração, o fee-based ou fee fixo, ele é justamente o modelo de remuneração, igual eu falei anteriormente, que ele é uma remuneração mensal ou anual com base no patrimônio assessorado que esse profissional tem com o cliente na ponta. E aí, exemplificando também o que eu falei anteriormente, o modelo de FII fixo, ele é um modelo usado na minoria esmagadora das assessorias hoje no Brasil e, novamente, o contrário. O FII fixo ele é um modelo usado pela maioria das assessorias / consultorias nos Estados Unidos, que, de novo, é um mercado 3 vezes maior que o nosso, né? E aí, por fim, ele é um modelo completamente vigente no mercado europeu também lá, tá? Por que, pessoal, esse modelo aqui ele preconiza diversos pontos positivos? Porque ele não tem, muitas das vezes, na verdade, não tem a remuneração imediata. Então, novamente, pela lógica elementar, vocês percebem aqui que o assessor, por estar nesse modelo de FII fixo, independente dos produtos financeiros, seja uma renda fixa, uma renda variável, que eu alocar o dinheiro desse cliente, eu vou ser remunerado do mesmo jeito. E perceba que, quanto melhor o resultado da carteira do cliente também, maior será a comissão que o assessor e o consultor financeiro também receberá. Tá? Então vocês percebem que o conflito de interesses nesse modelo de FII fixo ou fee-based, ele é totalmente exaurido quando a gente pensa nessa relação entre assessor e cliente investidor, porque quanto mais valor, quanto mais resultado eu entregar, colocando também a questão do perfil de investidor desse cliente, maior vai ser minha comissão no curto, médio e longo prazo. E é justamente essa questão do dever fiduciário que eu trouxe para vocês de confiança mútua, né? Uma manutenção de confiança, porque é aí que está exatamente a construção de patrimônio no longo prazo que eu sempre trago aqui para os investidores de forma geral. Que é justamente isso daqui que eu trouxe nesse exemplo aqui. O investidor assessor tem que ter uma gestão ativa da sua carteira e justamente essa relação vai trazer um acúmulo de patrimônio aí no longo prazo quando a gente pensa no patrimônio de um cliente, tá? E por isso, né, com esses modelos que eu trouxe para vocês e essas informações transparentes, a regra áurea da carteira de investimentos é o quê? Primeira coisa, vida financeira em ordem, né, quando a gente fala de um investidor na ponta, independente se tem um assessor ou consultor também. Com isso, vai ter um planejamento financeiro estruturado e com isso vai trazer também uma carteira de investimentos diversificada com o seu perfil. E por fim, né, que é o objetivo principal aí de todo mundo, é uma gestão ativa de assessor e investidor com o seu planejamento e o seu portfólio de investimentos, tá, pessoal? Por que eu falo regra áurea? Porque essa receita de bolo aqui, que somente é constituída muitas das vezes com o serviço correto e um dever fiduciário bem feito entre assessor e cliente, isso aqui, pessoal, muda o jogo. É isso aqui que está a principal diferenciação quando a gente pensa na atuação entre assessor de investimentos e consultor de investimentos com o cliente final, tá? E de novo, se você não tem isso daqui, é extremamente importante você já considerar para ontem colocar isso em pauta e procurar um profissional também nesse sentido, tá? Como eu sempre finalizo aqui os vídeos para vocês e falando de forma transparente, espero que eu tenha trago todas as informações corretas aqui para vocês, seja você que muitas das vezes não tem um assessor ou consultor de investimentos ou pensa ter, e também principalmente para você que já tem esse profissional aí com você, tá? É importante, pessoal, vocês saberem quanto esse profissional recebe, quanto que ele é remunerado, porque muitas das vezes, se você não sabe, muito provavelmente tem conflito de interesses, tá? E eu falo isso de forma aberta para vocês, porque eu quero. E esse é o objetivo do canal, trazer informações transparentes para vocês cada vez fazerem melhores investimentos, tá? Sendo assim, até coloco aqui um QR Code no final. Se você quer ter uma opinião sem compromisso da sua carteira de investimentos, Lino, poxa, entendi as questões da assessoria, como ela faz total sentido hoje para minha condição, entre em contato com a nossa equipe, tá, pessoal? É um formulário rápido que você pode colocar aqui nesse QR Code, preencher rapidamente, cerca de 1 minuto, e aí
alguém da nossa equipe aqui vai entrar em contato com vocês para te ajudar da melhor forma dentro do âmbito que vocês têm atualmente, tá joia? Espero ser claro. De novo, se tiverem alguma dúvida, escrevam nos comentários, me mandem também mensagem. Muitos de vocês têm o meu contato aí pessoal. Espero ter também agregado nesse mesmo sentido para vocês. Um abraço.